Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 19. Versículos 1 a 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Está alto, não? Não sei se é o meu retorno, está bem alto aqui para mim. Alguém pode dar uma olhada nisso? Eu estou com a impressão de que está alto para vocês aí. Está normal? Está bem? Então pode ser que se eu levantar a voz um pouquinho mais, vai ficar agressivo, tá? Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia! Seja abençoada a leitura da palavra de Deus, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, muito obrigado pela bênção de podermos agora nos devotar em ouvir a Tua palavra. Nos quedamos agora, Senhor, como Maria, aos Teus pés. Como quem escolhe a melhor parte, nós queremos Te ouvir, Senhor. Fala conosco. Ó Deus, aplica a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração e permita, Senhor, que no meio de tantas vozes, Pai, que há neste mundo, pela Tua palavra, nós consigamos ouvir de modo distinto, Pai, de modo diferenciado, de modo único, a Tua voz a falar ao nosso coração. Fale-nos o Senhor, não fale o Gilson, não fale o homem, fale-nos Tu, Senhor, e nós Te ouviremos. E que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja edificada. Em o Teu nome nós oramos. Amém. Podeis sentar. Quantos de vocês já ouviram falar na Adonep? Eu sei de alguns que já ouviram falar na Adonep. Alguns ouviram falar muito na Adonep. A Adonep é uma sigla que significa Associação de Homens de Negócio, ou dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Nos anos 90 e ainda nos anos 2000, tinha muita força, eram pessoas convertidas ao Evangelho, empresários, que se organizavam e eles faziam jantares, alugavam um local, um hotel, um salão de hotel, um restaurante, e faziam jantares, convidavam amigos, distribuíam convites para casais, para esses amigos participarem desses jantares, convidavam um preletor, alguém pregava a palavra, dava um testemunho, e havia conversões, e eu cheguei a participar de alguns jantares, cheguei a participar de alguns núcleos, não lembro o nome como era, mas tinham núcleos da Adonep,
Capítulos. Obrigado, Denise. Bom, o livro intitulado O Povo Mais Feliz da Terra, publicado em 1975, conta a história de Demos Shakarian, um empresário norte-americano, nascido em Los Angeles, de origem armênia, que foi o fundador da Full Gospel Businessmen's Fellowship International, é uma sigla FGBMFI, que seria a Adonep norte-americana. A Adonep Brasil foi fundada pelo empresário e pastor Custódio Rangel Pires, com a permissão, com a autorização do Demos Shakarian. Estou falando isso só para dar aqui uma ideia, né, do contexto de quem foi o Demos Shakarian, um homem rico, e que se conta que, depois da sua conversão ao Evangelho, ele decidiu doar 90% de sua renda e viver apenas com 10%. Ele doava 90% da sua renda para a obra de Deus, vivendo apenas com 10% do que ele possuía. Claro que isso não é uma regra, isso foi uma decisão que o Demos Shakarian tomou e com a qual ele buscou glorificar a Deus na sua vida e nos seus negócios. Se não me falha a memória, eu estive lendo alguma coisa, ele era do ramo da pecuária. Não me pergunte, eu não saberia dizer se foi fácil ou difícil para ele viver mantendo esse compromisso dele com Deus. O que eu sei é que para algumas pessoas esse assunto de dinheiro na vida cristã é muito sensível. Bispo Roberto McAllister, o fundador da nossa igreja, ele dizia que dinheiro é um assunto espiritual. E tem um livro, essa frase virou título de um de seus livros, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Ele também dizia que o bolso era a última parte a se converter na vida de uma pessoa. A última coisa a se converter na vida de alguém que entregava a sua vida para Cristo era o bolso. Mas vamos olhar para o texto, vamos olhar para a pregação esta noite. Não é uma pregação sobre dinheiro. Já lhe adianto para que você não pegue. Embora o bispo Roberto estivesse certo que dinheiro é um assunto espiritual, e a gente não deve adorar a Deus e o dinheiro pode se tornar um Deus na vida das pessoas, mas vamos olhar para o texto. A história de Zaqueu em si, ela mostra que a salvação pode chegar até mesmo a alguém rico, desde que ele se arrependa. Mas por que isso seria colocado aqui nessa altura das Escrituras? E o que levaria alguém a questionar a salvação dos ricos? Por que se estaria questionando se um rico pode ou não ser salvo? Então, para responder essas perguntas, nós precisaremos voltar um pouquinho às páginas da nossa Bíblia, até o capítulo 18, onde nós vamos encontrar a história do jovem rico. Coincidentemente, alguém rico. Ele é um homem rico que está interessado nas coisas eternas. Ele se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Capítulo 18 de Lucas, versículo 18. Certo homem de destaque, algumas traduções trazem rico, perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus.
Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ele ficou muito contente, é isso? Ah, não, ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste. Por que ele ficou triste? Porque ele era riquíssimo, era um homem de destaque na sociedade. Era um homem riquíssimo, segundo narra para nós Lucas. E Jesus atentou na tristeza dele. A narrativa segue, 24. Jesus, vendo-o assim, triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Se depende de um camelo passar no fundo da agulha, ninguém vai ser salvo. Vai acontecer nunca. Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: Senhor, opa, nós deixamos tudo. Nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então esse jovem é um hebreu, ele é um israelita, que conhece os mandamentos da lei de Moisés. Então Jesus diz para ele: bem, você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O jovem então diz: eu conheço isso tudo, desde cedo, desde sempre. A vida inteira eu guardei, a vida inteira eu observei esses mandamentos. Rico na obediência dos mandamentos. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ele então ficou muito triste, porque mais do que possuir as coisas o possuíram. Não há pecado em ter posses, não há pecado, não há nada de errado em ter dinheiro, em ter riquezas. Nós podemos possuir tudo, mas não devemos permitir que nada possua o nosso coração. Nada, meus irmãos, absolutamente. Então, depois vem o desdobramento da conversa de Jesus com o jovem rico, em que Jesus faz essa afirmação que é difícil para aqueles que têm apegos, para aqueles que se apropriam das riquezas e deixam que as riquezas se apropriam dos seus corações, entrar no reino de Deus. E ele diz que assim sendo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Assim, ninguém vai poder ser salvo mesmo. E os seus ouvintes então perguntaram: quem pode ser salvo se for desse jeito que o Senhor está dizendo? Jesus então diz para eles que o impossível para o ser humano é possível para Deus.
Bem, irmãos, a história de Zaqueu mostra que nem todas as pessoas ricas se afastavam de Jesus. Ele se aproxima de Jesus, ele quer ver Jesus, ele quer conhecer Jesus, embora seja um homem muito rico, embora seja um homem de destaque, um homem de muitas posses. Como é que Lucas usa? Um homem de destaque, né? Um homem rico, destacado naquela cidade de Jericó. Zaqueu, a história de Zaqueu, meus irmãos, é um exemplo do que é possível com Deus. O impossível aos homens é possível a Deus. Para Deus é possível um camelo passar no fundo de uma agulha, embora para mim pareça uma coisa grande demais, uma coisa absurda demais. Eu não posso fazer, às vezes eu não consigo fazer uma linha passar no buraco de uma agulha, que dirá um camelo. Mas para Deus isso é possível. O impossível aos seres humanos é possível a Deus. Agora então a Bíblia vai mostrar para nós algo semelhante a um camelo passar no fundo de uma agulha. É o exemplo da história de Zaqueu. Então, Jesus está atravessando a cidade de Jericó. Zaqueu, chefe dos publicanos. Os publicanos era o nome dado à classe dos fiscais de tributos, dos cobradores de impostos. Era uma classe odiada pelos judeus, porque eles eram considerados corruptos, traidores, porque trabalhavam para Roma, extorquindo da nação, extorquindo dos judeus. E ele estava interessado, ele queria ver quem era Jesus, mas ele, segundo a narrativa de Lucas, ele não podia, porque ele era muito baixinho e tinha muita gente querendo ver Jesus também. Então ele vai ao ponto de subir numa árvore com o intuito de conseguir ver o Senhor. E talvez enquanto decidir ali que galho que eu vou ficar, se é um galho forte, dá para sentar aqui, será que não vai quebrar? Será que essa árvore não é igual pé de cajá que quebra à toa? E talvez ali, enquanto procurava o melhor galho, melhor lugar, melhor posição para ver Jesus, já era, Jesus chegou e o avistou primeiro. E Jesus mandou que ele descesse, porque queria estar na sua casa naquele dia. O texto diz que Zaqueu se apressou, Zaqueu desceu logo e recebeu o Senhor. E Lucas conta para nós, a Bíblia diz que Zaqueu recebeu o Senhor com alegria na sua casa, e eu posso imaginar a alegria no coração daquele homem, no coração de Zaqueu. Alegria pela gratidão, alegria porque a graça do Senhor Deus se inclinou para ele. Alegria porque a misericórdia veio até ele, veio até a sua casa. Mas ele não cantou, entra na minha casa, entra na minha vida. Será que ele cantou? Cantou não. Mas Jesus o havia escolhido. Jesus o havia alcançado com a sua graça, com seu olhar terno e misericordioso. Embora rejeitado pela sociedade, embora considerado como um grupo marginalizado ali em Jericó, pelo trabalho que fazia, pelo mau testemunho que dava, ele se viu contemplado pelo Senhor. Ele se viu escolhido e alcançado pela bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, chefe dos publicanos, o povo ficou aborrecido, o povo começou a murmurar. Talvez alguns deles por inveja, porque tinha vontade, quem sabe, de receber Jesus
Eu queria que ele fosse na minha casa. Por que vai na casa desse sujeito? Não podia ser na minha casa? A irmã Adriana está por aí? Está lá fora. Muitos deles então murmuravam por inveja, por ter a oportunidade de receber Jesus na sua casa. Mas outros, porque não acreditavam, se recusavam a crer que Jesus pudesse se associar com um tipo de gente como Zaqueu. Jericó, meus irmãos, era um ponto de cobrança de tributos, um importante ponto de cobrança de tributos ali naquela região. Zaqueu não era só um cobrador de imposto. Zaqueu não era apenas um funcionário da fazenda de Israel. Ele era o chefe. Ele era o chefe da coletoria. Ele mandava na Receita Federal daquele lugar. E ele era famoso. Ele era famoso como traidor, como corrupto, como ladrão da nação de Israel, como alguém que estava em conluio com Roma. Como chefe daquela repartição pública e com a fama que ele tinha. As pessoas não queriam acreditar que Jesus estivesse entrando na casa dele, podia entrar na casa de qualquer um, menos desse aí. Eles eram os primeiros que acusavam Jesus de ser amigo de publicanos e pecadores. Eles fizeram isso lá, Lucas registra isso lá no capítulo 5, no versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? No capítulo 15, um pouquinho antes do texto que nós estamos, versículos 1 e 2, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: está vendo aí? Este recebe pecadores e come com eles. Como que pode? Como ele diz ser um com Deus? Como ele fala da parte de Deus? Como é que ele pode ser santo? Como é que ele pode ser puro? Como é que ele pode ser poderoso? E fazer coisas que Deus faz e comer com pecadores. Eles colocavam a autoridade de Jesus em xeque. Eles não reconheciam Jesus como Senhor. E não podiam conceber como sendo ele divino. Ele se aproximava de pecadores. Jesus, no entanto, insistiu com eles em vários momentos, desejoso de fazer eles entender o que ele já lhes tinha dito. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5, versículo 32. Eu vim chamar justos ao arrependimento. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Não vim chamar justos. E foi exatamente isso que aconteceu com Zaqueu, meus irmãos. Enquanto dava as boas-vindas a Jesus em sua casa, Zaqueu, ele externou tanto alegria quanto arrependimento. O texto diz para nós que ele recebeu Jesus com alegria. Versículo 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, enquanto dava as boas-vindas para Jesus na sua casa, ele externou tanto alegria quanto arrependimento. Em primeiro lugar, diferentemente do jovem rico, para quem Jesus era apenas mais um rabino, lembra como ele se dirige a Jesus? Bom mestre, Jesus é só mais um rabino.
Zaqueu não, ele se dirige a Jesus como Senhor, ele o chama de Senhor. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele está quebrantado a respeito daquele diante de quem ele está, aquele que está diante dele. Ele o identifica, ele o reconhece como o Senhor, possivelmente demonstrando assim sua fé em Jesus como o Senhor, demonstrando a sua fé em Jesus como o Messias prometido, como o Salvador que haveria de vir. Zaqueu se mostra arrependido dos seus pecados, incluindo a maldade, incluindo todo o mal que ele havia feito aos seus contemporâneos. Ao prometer dar metade das suas posses aos pobres e devolver mais vezes, ou 4 vezes mais, aqueles a quem ele defraudou, Zaqueu vai muito além, meus irmãos, vai muito além dos limites da restituição, muito além dos limites da caridade, porque a lei não determinava isso. Em caso de fraude financeira, como as que Zaqueu praticou, a lei determinava, a lei mosaica, ela prescreve somente a restituição do valor originário acrescido de 20%. Ele não tinha que devolver 4 vezes mais, mas ele vai muito além. Ao manifestar e externar publicamente o seu arrependimento, Zaqueu não deixa nenhuma dúvida do seu passado corrupto, da origem da sua riqueza. Mas as suas ações revelam que tanto a sua fé quanto o seu arrependimento são genuínos. Ele havia sido impactado pelo Evangelho, ele havia sido impactado pela pregação da mensagem do Cristo vivo. Ele não era mais a mesma pessoa. Então, nos versículos 9 e 10, Jesus justificou sua escolha de ficar na casa de Zaqueu, porque ele havia trazido salvação para um homem que tinha tanto direito de ouvir o Evangelho quanto qualquer outro judeu. Aquele jovem tinha o direito de ouvir o Evangelho, tantas outras pessoas mais, enfermos, doentes, leprosos, autoridades tinham o direito de ouvir a pregação do Evangelho, mas este homem rico, ele também tinha o direito de ouvir o Evangelho. Então Jesus chegou ali, entrou na casa dele para levar a salvação. Hoje houve salvação nessa casa, responde tanto para Zaqueu, quanto para aqueles que reclamavam, para aqueles que murmuravam, indicando, meus irmãos, que para Deus tudo é possível, inclusive um rico ser salvo. Quem pode ser salvo? Qualquer pessoa pode ser salva se se arrepender, qualquer pessoa pode ser salva se colocar a sua fé em Jesus Cristo, porque tudo é possível para Deus, e tudo é possível, segundo disse Jesus, para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Em seguida, então, Jesus resume a sua missão ao dizer que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Queridos, assim como os discípulos, às vezes nós ficamos impedidos pelas circunstâncias, nós somos impedidos de compreender as Escrituras, de compreender a missão, de compreender o Evangelho, compreender a obra da cruz. Como o versículo 34 diz, que depois de falar da sua obra, de falar que ele estava indo para Jerusalém, onde ele seria morto e entregue, seria preso e entregue para ser morto na cruz, Lucas nos diz que os discípulos não entenderam nada disso, o significado dessas palavras lhes estava encoberto. Às vezes há coisas que ficam encobertas também, mesmo para nós que somos discípulos de Cristo. O cego de Jericó, versículos 35 a 43, também ele queria enxergar,
mas não podia. Então, assim como com os discípulos e com o cego de Jericó e Zaqueu, as pessoas hoje em dia, elas vivem nas trevas desse mundo e vivem impedidas de ver a luz por uma multidão de razões, por uma série de razões. Mas o Evangelho de Cristo, ele pode salvar qualquer um que arrependido creia. O amor e a graça de Jesus se estendem a todas as pessoas, inclusive a nós, inclusive a você que está aqui. Eu quero orar nesse momento, mas antes eu quero fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, para nós que somos cristãos, para você que está aqui, você é um servo de Cristo, uma serva de Cristo, e já tomou a decisão de reconhecer Jesus Cristo como o Senhor. Você precisa considerar que a mesma fé em Jesus que lhe trouxe nova vida, ela também revela que há um preço no discipulado cristão. O discipulado cristão tem um preço. Quanto lhe custa ser um discípulo de Cristo? Para Zaqueu custou tudo. Quanto custa para mim e para você ser um discípulo de Cristo? Você entregaria tudo? Você entregaria algo que é importante para você em troca daquilo que é importante para Deus? E para você que ainda não se considera um cristão, que ainda não tomou a decisão de colocar a sua fé em Jesus, considere nesta noite se em sua vida há valores que estão sendo colocados acima até mesmo de Deus. A fé em Deus é um importante ativo para qualquer pessoa. Zaqueu era um homem rico, mas moralmente ele era um pecador desprezado. Sua vida fora construída em torno da riqueza material. No entanto, ele temia a Deus. E quando ele ouviu falar do Salvador Jesus e conheceu a sua misericórdia, ele se alegrou e se rendeu completamente ao senhorio de Jesus Cristo. Rejeitar aquele que Deus escolheu como seu rei, como seu Salvador, é desperdiçar a oportunidade de salvação, posto que não há salvação em nenhum outro, como Lucas nos afirma em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Portanto, meu querido, minha querida, não vá embora esta noite sem considerar tomar hoje a decisão mais importante da sua vida para toda a eternidade. Por isso eu quero orar com você nesse momento. Com todas as cabeças curvadas, eu quero chamar os músicos aqui. Com todas as cabeças curvadas, se você é um cristão e essa palavra de alguma forma tocou em você, se ao avaliar e ao considerar o preço do discipulado, você julgou que não estaria pronto para entregar algo que é importante para você, em troca do que é importante para Deus, e você quer ajuda de Deus para isso, eu convido você a vir aqui à frente para nós orarmos com você e pedirmos que o Senhor lhe ajude. Se você não é cristão, mas esta noite você se sente tocado por essa palavra e gostaria de tomar uma decisão de confessar sua fé em Jesus, eu quero orar por você, eu posso orar por você. E se lhe incomoda
a ideia de sair do seu lugar e vir aqui à frente, apenas fique de pé no seu lugar ou levante a sua mão e nós oraremos por você. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por podermos nos deleitar na eleição divina, na escolha de Deus, por enviar o Senhor para morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigado por nos escolher, Senhor, e vir até nós e manifestar a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia para com a nossa vida. Obrigado por habitar em nós, Senhor, e nos dar a alegria da salvação. Obrigado. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa continuar salvando, que o Senhor possa continuar escolhendo, Senhor, lares como de Zaqueu e como os nossos, e que Tu possas, ó Deus, transformar vidas. Nosso desejo é que ainda nesta noite, Pai, salvação aconteça neste lugar, para a glória do Teu nome, e nós possamos dizer como o Senhor disse de Zaqueu: hoje houve salvação nesse lugar, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão, esse também é um daqueles que creram, pertence à descendência de Abraão, não pelo sangue, não por etnia, mas pela fé em Jesus Cristo. Senhor, obrigado, nosso Deus. Vamos ficar de pé.